Do YouTube, estamos aqui novamente, pessoal, aí para mais um vídeo do nosso canal aí para vocês. E esse vídeo de hoje, pessoal, antes de eu começar a falar sobre ele, eu quero deixar claro aqui para vocês que o YouTube deu strike aí no vídeo que eu postei da live que eu fiz com o Everton, por conta da música que eu toquei no violão aí, da gravadora Sony, né? Que é a música Além do Horizonte. Então eu tive que tirar o áudio dela da live e colocar um áudio de uma música do próprio YouTube, né? Que é disponível lá na galeria do YouTube, pessoal, ok? E um forte abraço a todos, espero que vocês compreendam aí, ok? Um forte abraço. Vamos lá, pessoal, nesse vídeo de hoje dar continuidade aí à nossa série de lendas aí do SCP, pessoal, que vocês quem ainda não conhece a história dos SCPs, né? Eu tô trazendo aqui o segundo episódio, já trouxe aí o primeiro episódio, e essa será uma série aqui do nosso canal, pessoal, porque existem muitas histórias aí do SCP, são histórias aí dessa fundação militar, como vocês sabem, né? Que é uma fundação aí criada como se fosse a área 51 aí dentro da internet, pessoal. E por eu achar bastante interessante aí esse conteúdo para trazer aqui para vocês, então vamos lá. Aqui nós vamos nesse vídeo de hoje do SCP-006 até o 010. SCP-006 é uma pequena nascente localizada a 60 km a oeste de Astrakhan. Por motivos políticos, apesar de o objeto ser de conhecimento do comando da fundação desde o século XIX, este só pode ser contido em 1991 no local da nascente. Uma indústria química foi construída como disfarce, com a maioria de seus trabalhadores sob controle da fundação ou do governo russo. O líquido emanado pela nascente foi identificado quimicamente como água mineral comum em 1902, mas possui propriedades incomuns de saúde. Ingerir o líquido, vejam aí, gente, que interessante essa história aí criada, né? Sobre mais essa ficção aí, né? Dentro da internet, realmente muito interessante. Diz aqui assim: ingerir o líquido produz os seguintes efeitos em seres humanos: habilidade de regenerar DNA danificado, olha que legal aí, gente. Por repetida duplicação, excitação da frequência de duplicação celular, aumento das habilidades do corpo de reparar tecidos danificados. Ou seja, se você tomar dessa água, o seu tecido irá regenerar, pessoal. Realmente interessante, né? E um aumento alarmante na eficácia do sistema imunológico. Em testes com animais, o líquido destruiu agentes virais e bacterianos. Olha aí, pessoal, é um ótimo remédio aí para esse tal, né, desse vírus que está aí em massa, que eu não posso falar o nome porque eu levarei strike aqui do YouTube, né, gente? Como vocês sabem que não pode ser falado o nome desse vírus que está aí hoje, né? Em testes com animais, o líquido destruiu agentes virais e bacterianos imediatamente, com diversos répteis e aves não foram afetados, enquanto altos primatas obtiveram os mesmos resultados que humanos. Ou seja, gente, esse líquido aí, né, do SCP-006, conta a lenda aí, essa lenda do SCP, que é a fonte da juventude, pessoal. Então ele regenera todo o seu corpo, ele destrói vírus, bactérias e tudo mais, né, pessoal? Realmente bem interessante essa criação aí que fizeram, né, sobre essa fonte que localiza-se na cidade de Astrakhan, na Rússia. E por incrível que pareça, deixo aqui a foto para vocês, a cidade existe de verdade, gente, ok? Realmente a fonte aqui e a cidade existe de verdade, mas que não tem nada a ver com fonte da juventude, ok, pessoal? É só uma lenda aí, né, como vocês sabem aí. Realmente uma criação muito bem feita, quem escreveu essa história aí, né? O SCP-007 está localizado na cavidade abdominal de um sujeito alienígena contido numa base secreta da Fundação.
com aparência física de aproximadamente 25 anos de idade. Alega ele ter 28 e 1,76 m de altura. A maior parte do conteúdo do abdômen, músculos, pele e órgãos do sujeito está ausente. Apesar disso, não gera nenhum efeito negativo para o sujeito. Ou seja, ele não tem órgãos, mas o órgão dele funciona normalmente. É interessante aí. Ao invés dos tecidos normais, uma esfera composta de terra e água paira no abdômen sem entrar em contato em nenhum ponto com o corpo do sujeito. Ou seja, ele tem aí um planeta dentro da sua barriga, gente. Vocês vão ver aí, deixa aqui a imagem, você está vendo aí, né, gente? Ele tem esse planeta aí e a radiografia dele é o esqueleto e o mundo aí dentro da barriga dele no meio, né, gente? Interessante aí essa criação, realmente muito bem feita. Parabéns a esses criadores dessa lenda, dessa história, né? Realmente eles são muito bons aí de ficção, gente, ok? Essa história deveria estar no filme realmente aí de Hollywood, né? Porque merece, gente. A esfera se assemelha em quase todos os aspectos a uma miniatura da Terra com aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, apesar do alinhamento de seus continentes não coincidir com o de nenhuma disposição conhecida na história da Terra. A esfera tem seus próprios padrões climáticos e um campo gravitacional insignificante, além de micro-organismos similares aos presentes na Terra que o habitam. Ou seja, esse mundo que está na barriga desse sujeito caucasiano, esse alien, né, gente? Ele realmente, o mundo existe, funciona e tem vida. É realmente impressionante a história aqui criada, tá, gente? 2 espécies inteligentes foram observadas, apesar da equipe da Fundação SCP nunca ter estabelecido contato com elas. Interessante a história, realmente aí merece um filme, gente. Essa ficção aí, muito interessante mesmo. Vamos agora para o SCP-008. SCP-008 são consideradas risco biológico externo, classe 5, e todos os protocolos relacionados são aplicáveis. Medidas de irradiação e incineração serão utilizadas em caso de ações políticas ou militares que possam causar destruição da instalação, e o período de quarentena para agentes ao sair da instalação é de 4 meses. Vejam aí que perigo esse vírus aí, gente, que segundo conta a lenda surgiu aqui, né, nessa fundação, né? Está contido nessa fundação. Se uma brecha na contenção ocorrer, medidas de irradiação e incineração serão aplicadas. SCP-008 é um vírus complexo cujas amostras estão armazenadas em cada uma das localizações G2 conhecidas. Ou seja, G2 aí é de grande risco. Pesquisas envolvendo SCP-008 são altamente confidenciais e primeiramente focadas em prevenir pesquisas que possam levar à sintetização do SCP-008 no futuro distante. Características do vírus incluem 100% de infecciosidade, 100% de letalidade, transmissão através de mucosas expostas e de todos os fluidos corporais, não transmissível por água ou ar. Os sintomas de uma infecção SCP-008 se manifestam e não mais que 3 horas após a sua exposição, torna-se o indivíduo infectado num zumbi em apenas 24 horas. Ou seja, isso lembra aí aquela série do The Walking Dead, né, gente? Que é um vírus zumbi aí que chega e contamina toda uma população. Tem aquela história também do Will Smith aí, Eu Sou a Lenda, né, gente? Que ele é o único sobrevivente junto com o seu cão, e de repente o seu cão é infectado e ele tem que, infelizmente, destruir o seu cão. Então tenham cuidado aí, gente, com essa ficção aqui, né? Segundo conta eles aqui, tem um vírus zumbi aí em perigo, gente, sendo feito e monitorado na Fundação SCP, ok? É realmente muito interessante aqui, gente, essa história, né? Essa ficção também muito bem criada, né, gente? Parabéns aí aos seus criadores, realmente merece aqui, né?
SCP-009 consiste de aproximadamente 3.700 litros de uma substância com propriedades únicas. Enquanto a substância em todos os seus estados apresenta-se incolor, com água comum em pequenas quantidades, em grandes massas, adota coloração profundamente avermelhada. Sua propriedade mais notável é o fato de que o SCP-009 reage a mudanças de temperatura de forma precisamente oposta à de H2O, ou seja, a de água comum, né, gente? O objeto assume estado líquido em temperatura entre 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, e entre em estado sólido em temperaturas superiores a 0 graus Celsius. Ou seja, menos de 0 graus ele vira líquido e mais de 0 graus ele vira sólido, ele se transforma em gelo, né? A temperatura inferior a 100 graus, SCP-009, evapora entrando em estado gasoso, mas ainda retendo a coloração vermelha quando exposto a alta pressão. Ou seja, isso aí, gente, segundo conta aqui essa lenda, essa história, é uma substância que nenhum ser humano pode estar chegando próximo dela, ou nenhum ser vivente. Porque se você se aproximar dessa substância, você tende a ser congelado automaticamente, e a substância torna o seu corpo parte desse ser aí que congela qualquer coisa que se aproxima perto. Se você chegar próximo dela, você se transforma nela. Realmente bem interessante também essa história, muito bem criada, né? Análise da estrutura molecular do SCP-009 foram inconclusivas. Testes indicam que o objeto é composto da mesma combinação de hidrogênio e oxigênio que a água comum, criando especulações entre os pesquisadores de que as anomalias do objeto se originem nos próprios átomos. Esse objeto pode ter se originado ou sido alterado em uma realidade paralela à nossa, ou seja, uma outra terra aí, ou um outro setor que nós não conhecemos aí no espaço profundo, né, gente? Lembram aí da teoria do buraco negro, né, que seria uma passagem aí para outro mundo? Então, esse objeto com certeza deve ter vindo de lá, né, gente? Aí nessa lenda, né? E tornou-se aqui parte dessa história, dessa ficção aqui, contada aqui por esse outro escritor que não sabemos o nome, mas está lá na internet, pessoal. O objeto encontra-se contido em um tanque de armazenamento selado feito. O objeto encontra-se contido em um tanque de armazenamento selado feito de liga resistente a calor, com dimensão de no mínimo 14 metros cúbicos. Em nenhuma circunstância o SCP-009 deve ser exposto a temperaturas superiores a 0 graus, a não ser quando envolvido em experimentos. Realmente bem interessante, né, gente? Aí você se aproximou desse objeto, você pode ser congelado e fazer parte dele. Tenham cuidado aí, gente. Em caso de contato com fontes biológicas de calor, o objeto inicia uma reação em cadeia desenfreada, na qual os fluidos corporais do indivíduo são rapidamente convertidos a SCP-009, faz parte dele, né, como eu disse a você, e quase imediatamente congelados pelo calor corporal. Devido às suas altas temperaturas corpóreas, mamíferos são particularmente suscetíveis a esse efeito. Qualquer pessoa que tenha a sua temperatura normal não poderá se aproximar desse objeto, ou será congelado e fará parte dele. Realmente interessante aí, deixa aí para vocês verem, né? E outro mais interessante que eu achei também é o SCP-010, gente, aí também, que seria uma coleira que você está colocando aí no pescoço de qualquer indivíduo. Vejam aí o perigo dessa coleira. Realmente bem interessante a história, muito bem criada também. Os objetos que compõem o SCP-010 devem ser mantidos em caixas trancadas e numeradas numa instalação de segurança máxima. Eles não devem ser usados a não ser por cobaias e só deve ser retirado de seu armazenamento para o teste. O SCP-010 consiste em uma série de 6 gargantilhas de ferro fundido com rótulos metálicos e numerados
e um controle remoto. O controle é denominado SCP-010-1, enquanto as gargantilhas são denominadas SCP-010-2 e a SCP-010-7. As gargantilhas possuem componentes eletrônicos complexos e são alimentados por pequenas baterias de 5 mm de diâmetro por 2 de espessura, de 100 volts cada uma. Se você tocar nessa bateria, você leva um choque. Ela é 100 volts, ok? As baterias são recarregáveis. Colocar e fechar uma das gargantilhas no pescoço de algum indivíduo permite o controle absoluto de todos os seus movimentos. Vejam aí, gente, que coisa mais estranha aí, como se fosse aquele filme futurista de prisão, né, gente? Que os presos são controlados através dessas presilhas presas no seu pescoço, gente, e os policiais são capazes de controlar todos os seus movimentos. Realmente isso aí está nos filmes aí de ficção e é muito interessante esse conteúdo aqui que eu trago para vocês nessa gravação de hoje. O aparelho também é capaz de provocar reações adrenais, além de ativar ou desativar o seu sistema nervoso. Vejam aí que perigo, gente, essa coleirinha, né? Simples, mas porém poderosa, né? O aspecto mais anormal das gargantilhas é de efeito potencial que elas têm sobre a morfologia corpórea do usuário. Elas permitem que o operador do controle remoto reconfigure o formato da vítima de forma limitada e somente pelo conhecimento do operador de acordo com a linguagem de programação do aparelho. SCP-010 foi descoberto no porão da casa de um homem residente no centro-oeste dos Estados Unidos. Após investigações, o associaram a um desaparecimento ocorrido na região. Vejam aí, gente, que relato bem criado, bem interessante, como se fosse realmente aí uma coisa perigosa aí na realidade dessa fundação, esse ser contido aí, essa esfera que colocar no pescoço contido aí numa fundação militar, um lugar fechado, altamente controlado, né, gente? Que ninguém pode entrar. Realmente bem interessante aí, muito bem criado. Em incursão policial, SCP-010 foi encontrado juntamente a uma série de cadáveres. Um dos cadáveres foi identificado como o dono da casa e os outros como diversas pessoas desaparecidas. As mortes apresentam ter ocorrido em suicídio coletivo, ou seja, alguém estava controlando eles aí com essas gargantilhas com controle, né, gente? Remoto aí para que eles cometessem suicídio. Eu achei interessante aí também essa história, realmente é uma ficção aí muito bem feita, a gente merece um filme também sobre isso, né? Se já não houve aí alguns vídeos aí de prisão e investigação, gente, ficcional aí, realmente esse merece também ser transformado em filme. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente, de mais esse segundo episódio da nossa série dos SCPs aí, que eu trago aqui para vocês como um intuito de curiosidade, de variedade aqui do nosso canal, gente, que é realmente muito interessante aí, né? Todas essas criações aí. Sigam a gente aqui no Instagram, no Twitter e no Facebook, que eu estou deixando aqui embaixo, gente, ok? Então, um forte abraço a todos aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.